Olá! Eu não sei se você já ouviu falar no teste de Bechdel. Esse é um teste que foi criado pela cartunista Alison Bechdel e que ele se popularizou e ele é usado meio que para medir se um filme ou uma obra de ficção está representando as mulheres, as personagens femininas de uma maneira fidedigna, que não está estereotipando, que não está mostrando uma visão sexista, mas sim mostrando uma personagem feminina como uma personagem feminina plausível e verossímil. O teste de Bechdel é muito simples e para um filme passar nesse teste, ele precisa cumprir apenas 3 requisitos, que são ter pelo menos 2 personagens femininas que tenham nomes, né, que elas sejam personagens relevantes na história, que não sejam meras figurantes. Essas 2 personagens, elas precisam conversar entre si e elas precisam conversar entre si sobre assuntos que não sejam homens, que não fiquem falando só de homem e de relacionamentos com o sexo oposto o tempo todo. Elas têm que conversar sobre outras coisas da vida, tipo trabalho, faculdade. Normalmente esse teste é utilizado para avaliar obras de ficção, mas nesse vídeo eu queria falar sobre uma outra coisa, que é como muitas vezes as nossas próprias relações interpessoais não passam no teste de Bechdel. E para ilustrar isso eu vou contar uma historinha que aconteceu comigo não faz muito tempo. Era um dia de verão, final de ano, Rio de Janeiro lotado. Estava eu e uma amiga na praia, quando uma senhora se aproximou da gente e ela estava sozinha. Eu acho que ela estava se sentindo solitária, ela estava entediada, ela queria alguém para conversar. E eu não gosto de falar com estranhos, eu sou bem antissocial, então eu fiquei prestando atenção muito mais na conversa do que efetivamente participando. E nessa de ficar prestando atenção na conversa entre ela e a minha amiga, eu fiquei pensando várias coisas, fazendo várias reflexões que eu resolvi resumir e trazer nesse vídeo, que foi o seguinte: essa senhora tinha lá seus 60 e poucos anos. Desde que ela sentou com a cadeirinha dela lá no nosso lado, ela não parou de falar de homem, de relacionamento, de casamento, de namoro o tempo todo. Então, ela começou falando que ela não era aqui do Rio, que ela era de outra cidade, mas que a filha dela morava aqui, sei lá o quê. E logo engatilhou a falar de relacionamento, que ela era viúva, mas já tinham casado não sei quantas vezes, mas que agora não estava querendo homem, porque os homens estão muito assim, muito assado, blá blá blá. E começou a falar, e aí começou a perguntar pra mim e pra minha amiga se a gente tinha namorado, se nós éramos solteiras, se nós éramos casadas. E aí quando nós falamos que éramos solteiras, ela falou: poxa, é bom que a cidade tá cheia de turista agora pro fim do ano. Então tem muita gente interessante para vocês conhecerem, tá ótimo para arranjar namorado, tá ótimo para arranjar um bom partido. Eu achei preocupante, mas aí a coisa continuou e ela começou a falar dos esforços que ela fazia para manter a forma e para se manter jovem e bonita e continuar atraente para os olhares do sexo oposto. E aí ela falando que sofria muito com as gordurinhas localizadas e com as bolsinhas nos olhos e que não sei o que. E aí eu fiquei muito incomodada com aquilo, porque em todos os assuntos, todas as pautas que chegavam à conversa, ela dava um jeito de encaixar um homem ali. Então a gente podia estar falando de qualquer outra coisa. A gente tentou perguntar o que a filha dela fazia da vida, no que a filha dela trabalhava, mas aí ela voltava: não, mas a minha filha tá solteira também, que nem vocês, mas ela tá procurando, mas tá difícil porque os homens hoje em dia não querem nada, não querem saber de relacionamento. E aí eu fiquei tipo, eu não só estava incomodada porque eu não me sentia contemplada com aquela conversa, eu não sei se conversar sobre isso, ou pelo menos não exclusivamente sobre isso, e muito menos com totais desconhecidos. Eu também fiquei pensando que era um puta de um desperdício a gente tá num lindo dia de sol, todas de férias, e perdendo tempo falando só sobre homem, falando só sobre a possibilidade de arranjar um casamento, de arranjar um namorado, de arranjar um relacionamento,
porque basicamente todos os conselhos dela giravam em torno de como nós ainda estávamos jovens, tínhamos que aproveitar essa juventude enquanto estávamos bonitas e atraentes. Parece que a nossa existência realmente estava condicionada a ter um macho do lado. E eu entendo que por ela ser de outra época, ser uma outra geração, talvez o universo dela seja esse, talvez ela não encontre outra maneira de existir que não seja essa subalternidade, essa coisa de precisar de um homem para validar a sua existência no mundo. Mas por outro lado, eu fiquei pensando que deve ser muito triste você chegar aos 60 anos e você não ter nenhuma outra pauta de conversa, você não ter outro repertório, você não saber falar sobre mais nada que não envolva homens. Porque nessa idade a gente presume que a pessoa já tenha passado por uma série de experiências, tenha uma bagagem de vida, tenha muitas coisas interessantes para contar, muitas experiências para compartilhar com os mais jovens. E quando todas essas experiências se resumem a falar de homem e de como se arrumar para atrair seu homem, como ficar mais bonita para atrair mais homens, para conseguir um bom partido, eu acho muito estranho. E aí, a partir disso, eu fiquei refletindo que em muitos dos meus grupinhos de WhatsApp, só de meninas, às vezes a gente cai na armadilha. Então, veja bem, minhas amigas são, a maioria delas feministas e a maioria delas muito sensatas, e ainda assim a gente às vezes cai nessa armadilha de ficar muito tempo conversando só sobre homens, só sobre relacionamentos, só sobre pendências amorosas. E eu achei curioso pensar nisso, porque muitas vezes a gente cobra tanto da representatividade das obras de ficção, da literatura, do cinema, da cultura pop em geral. A gente cobra essa coisa de representar as mulheres como seres pensantes que não vivem em função de homem, e que é uma armadilha que muitas vezes a gente acaba caindo sem querer, por costume, por hábito, por ter sido criado assim, por ter sido educada assim. Mas é uma coisa a se pensar, né? Então, a partir daí eu resolvi propor um desafio aos meus grupos, que era falar um pouco menos sobre homens e relacionamentos e um pouco mais sobre outros assuntos tão interessantes que a gente sempre tem pra compartilhar. Então a gente meio que fez um joguinho de quando uma começasse a exagerar, a insistir muito no assunto de falar só sobre boy, as outras começarem a puxar assuntos diversos, trazer outras pautas pro grupo. Então, sei lá, falar sobre livros, falar sobre uma série que viu na Netflix e que é muito foda, que ela precisa indicar, falar sobre algum filme legal, falar sobre alguma coisa interessante que viu quando estava saindo do trabalho, enfim. E tem funcionado bastante. Eu noto que a gente tá falando bem menos sobre homem e não é uma coisa de tipo, eu vou guardar pra mim uma coisa que eu queria muito falar para as meninas não ficarem chateadas. Não, a gente simplesmente tá mais aberta a conversar sobre coisas mais interessantes que agreguem mais e não ficar monotemática, né? Porque eu acho que no fundo é isso. Nenhuma mulher é monotemática, a nossa vida não gira em torno de homem, de relacionamento, de sexo, que seja. Então, as nossas conversas também não precisam girar, né? Então, como eu fiz nos meus grupos, eu queria te convidar a fazer essa reflexão, a pensar se os seus relacionamentos interpessoais, as conversas que você tem com as suas amigas passam no teste de Bechdel. E propor esse desafio, né? Falar um pouquinho menos sobre homens no dia a dia e um pouquinho mais sobre outras coisas interessantes que eu tenho certeza que tem na sua vida. Se você gostou do vídeo, se você achou a discussão válida, me dá um like para me ajudar a divulgar o conteúdo. Se você ainda não estiver inscrito no canal, se inscreve para não perder nenhum vídeo e clique no sininho aqui na tela para ser notificado toda vez que tiver um vídeo novo. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!